Olá, pessoal. Esse é o Resenhemos. Ah, não é isso. Olá, pessoal. Esse é o. A gente pode fazer Hoje... junto. Então, um, Um, dois, dois, três. três e. Olá, Olá, pessoal. pessoal! Olá! Olá, pessoal. Esse é o Resenhemos, o podcast de teoria social do Labemos, Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social. Meu nome é Gabriel Peters, eu sou professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco e um dos coordenadores do Labemos, e estou aqui com outro coordenador, Diogo Silva Correia. Olá, pessoal. Eu sou o Diogo Silva Correia, um dos coordenadores do Labemos. Eu sou doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ e autor de 2 livros, Percursos na Teoria das Práticas Sociais e A Ordem Social como Problema Psíquico. E, na verdade, esses 2 livros indicam a minha agenda de pesquisa, que explora a interface entre teoria social e questões clássicas da psicologia, sobretudo aquelas relativas ao sofrimento psíquico. Pois bem, eu sou doutor em Sociologia pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais e pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente sou professor da Universidade de Vila Velha. Minhas agendas de pesquisa são Sociologia do Tempo Presente, na verdade uma tentativa de recuperar quais são as narrativas contemporâneas que tentam diagnosticar em que mundo vivemos de uma forma mais ampla e mais abrangente, e também uma reflexão que eu faço sobre uma sociologia em escala individual que acompanha trajetórias biográficas, sobretudo aquelas de pessoas que estão em processo de transformação biográfica, que eu tenho chamado de Sociologia dos Problemas Íntimos. Gabriel, então acho que agora a questão que a gente tem que responder é por que o Resenhemos, por que fazer esse podcast de teoria social do Labemos? Então, gente boa, a ideia do podcast é combinar uma reflexão em teoria social com uma tentativa de produzir diagnósticos sobre o mundo presente. A ideia de teoria social, ela reflete o fato de que nós somos sociólogos por formação e por filiação institucional, mas queremos manter abertas as pontes de diálogo para áreas como a filosofia e a psicologia. A ideia de pensar o mundo presente, obviamente, tem a ver com reconhecimento de que, mesmo que a teoria social procure fugir à conjuntura, a conjuntura vai dar um jeito de chegar à teoria social, como os eventos sociais, políticos e epidemiológicos dos últimos anos provaram. E o que a gente pretende fazer, então, é esse exercício de mão dupla, pensar em que medida a teoria social nos auxilia na compreensão do presente, mas também tentar aprender com o mundo presente para repensar criticamente as nossas concepções da teoria social. E como esse é um exercício experimental, a ideia de podcast talvez reflita mais o que existe de hesitante, esse exercício do pensamento em voz alta, que por vezes é disfarçado nos textos prontos, editados e bem acabados. Eu acho exatamente que essa talvez seja uma das primeiras questões fundamentais do porquê fazer o podcast, exatamente para a gente tentar expor num formato de diálogo e de uma conversa, na medida do possível informal, esse pensamento em estado experimental, né? Sem a depuração da escrita, portanto, que as pessoas possam visibilizar o processo de formação de ideias, sim, para usar a expressão francesa que eu gosto, é en train de se faire ou in the making, né? Em vias de se fazer. Além disso, eu acho que o podcast é uma forma também de chamar atenção para o fato de que uma conversa, né, uma conversa que a gente estabelece nos corredores, para além da leitura e da escrita, ela também é um dispositivo de definição, de depuração de ideias e também de ampliação de horizontes conceituais e teóricos. Ou seja, eu e Gabriel conversando aqui sobre temas pré-definidos também é uma maneira da gente ter um aprendizado conjunto, né, e a gente
Eu acho que é dar o estatuto da conversa ao que ela merece, porque boa parte das ideias e concepções acadêmicas são formadas também nessas pequenas conversas que, a princípio, passam desapercebidas. E, por fim, eu acho que um elemento também que o Gabriel já mencionou, que é a possibilidade de experimentar hipóteses sobre a conjuntura de forma mais frouxa. Ou seja, o podcast permite que a gente possa falar sobre o tempo presente sem esses imperativos, né, sistêmicos ou imperativos latesianos de ter uma tese bem fundamentada, teoricamente bem estruturada, e que aqui a gente se permite fazer isso de forma tanto quanto mais frouxa. Lembrando que toda e qualquer ideia bem fundamentada ela é fruto desse diálogo experimental que acontece, seja da gente com a gente mesmo ou a gente na interação com outras pessoas. E eu acho que é importante mencionar porque a gente, na verdade, também pensou como a gente vai estabelecer essa conversa. Então, para vocês que vão se aventurar nessa escuta dos próximos podcasts, a gente estabeleceu quadros, né? Pequenos quadros que vocês vão ver, vão escutar e vão perceber que, de algum modo, estruturam uma espécie de roteiro geral que a gente repete com todo e qualquer episódio. Primeira questão que a gente fez foi definir um ou dois temas ou ideias. Cada episódio trata de um tema e uma ideia. E primeiro quadro de todo do nosso podcast é um quadro de definição conceitual. A gente pega um dicionário aleatório, não necessariamente um dicionário especializado, uma definição. E, a partir disso, começa a discutir, elaborar o que é esse conceito do ponto de vista mais genérico e abstrato. Num segundo momento, o que a gente faz é discutir a dimensão sistêmica e social desses conceitos, ou seja, como esses conceitos podem ser pensados não só enquanto ideias filosóficas abstratas, mas pensados enquanto concepções sociológicas bem definidas, ou seja, qual a dimensão social do conceito. Depois, ainda, no terceiro bloco, o que a gente faz é pensar o conceito não do ponto de vista social, mas do ponto de vista psíquico, ou seja, como a gente pode pensar esse conceito em interação com uma perspectiva psicológica, ou tentando pensar a dimensão individual e psíquica dessa questão. No quarto bloco, por fim, a gente tenta fazer um esboço de como esse conceito pode ajudar a gente a pensar o tempo presente, ou seja, em que medida esse conceito informa e ajuda a gente a estabelecer uma diagnose dos elementos fundamentais do mundo em que vivemos. E, por fim, complementando esse quarto bloco, a gente sempre tenta extrair o impacto da Covid, ou seja, é difícil falar sobre o tempo presente sem, de algum modo, mencionar. Acho que a Covid-19 se tornou uma espécie de evento que nos interpela algum tipo de interpretação, e a gente tenta relacionar também o conceito à Covid como um modo de complementar o diagnóstico do tempo presente. É importante também mencionar que a gente intercala esses blocos, né, com passagens de autores que a gente extrai, que consideramos particularmente representativas, e trechos de música, né, que também a gente acha que essas formas de arte são particularmente importantes para expressar ideias, conceitos e concepções de mundo, e a gente faz também, de modo a articular com as nossas falas, essas passagens e músicas. Por fim, Gabriel, você pode falar como então a nossa primeira temporada será composta, temporada de 7 episódios, e quais são os temas sobre os quais falamos. Então, pessoal, essa primeira temporada de conversas vai ser composta de 7 episódios, cada um relacionado a uma temática específica, porém, obviamente, já pensando nas interrelações entre essas temáticas. O episódio 1 trata de aceleração e tempo, o episódio 2 de afetos e tonalidade afetiva, o episódio 3 trata de ordem social e segurança ontológica, o episódio 4 é voltado a múltiplas concepções do self e o self múltiplo. O episódio 5 discute hábitos e reflexividade. O episódio 6 discute genialidade e criatividade. E, finalmente, o episódio 7, os temas da ignorância e da pós-verdade. Em todos esses casos, creio eu,
vocês podem ver que essas temáticas mobilizam esse jogo dialético entre reflexão teórica mais abstrata, por exemplo, a respeito do que é tempo, do que é afeto, do que é o self e assim por diante, com tentativas de diagnóstico histórico do mundo presente. Em que medida, por exemplo, o nosso mundo é caracterizado por uma aceleração sistêmica. Em todos esses casos, eu espero também que fique nítida a aproximação que a gente quer promover entre a sociologia e a filosofia e a psicologia. E, finalmente, creio eu, em todos esses casos, eu espero que também transpareça o nosso interesse em trabalhar com a ideia de imaginação sociológica no sentido clássico do Mills, a ideia de uma reflexão sobre o mundo presente que possa mostrar em que medida alguns dos nossos dilemas mais íntimos e vivências mais particulares são profundamente influenciados por forças sociais que afetam milhões de pessoas. Então, no fim das contas, a nossa ideia é não trabalhar com abstrações puras, mas efetivamente conectá-las à concretude da experiência, inclusive da nossa experiência. Então, esse não vai ser um podcast confessional, mas certamente vai ser um podcast que vai tentar mobilizar as nossas angústias existenciais como recursos de reflexão sociológica sobre o mundo que a gente vive, também na medida em que a gente aposta que várias dessas angústias e dilemas e preocupações são partilhadas com vocês que nos escutam e nos escutarão. Bom, Gabriel, eu achei inicialmente que a gente ia fazer uma introdução, mas eu acho que o que a gente acabou fazendo foi um podcast sobre o podcast. Mas eu acho que ele está suficientemente bem estruturado para que as pessoas possam ter efetivamente uma dimensão do que as espera pela frente. Quero só também registrar e deixar a nossa gratidão à Bárbara Grillo, sem a qual esse podcast não teria sido possível, não só do ponto de vista da edição, mas da sua própria concepção da organização, porque embora ela não esteja falando propriamente, ela está presente em pelo menos naquilo que há de bom do que a gente for fazer daqui em diante. Então, obrigado vocês, acho que esse é um primeiro trabalho ainda experimental que a gente está começando e acho que está nessa linha mais ampla do Labemos, que vem desde o blog, que é uma tentativa de tornar o conhecimento mais técnico da sociologia, mas também da filosofia, da psicologia, da psiquiatria, no caso do diálogo que o Gabriel estabelece, a um público mais amplo. A gente realmente tem essa espécie de fé prática, e que também, na verdade, é teórica, que concebe que o conhecimento sociológico ele não deve estar restrito aos muros da academia, mas ele deve, evidentemente, encontrar espaços de interlocução dialógicos. Interlocução dialógica é um pouco redundante, né? De interlocução mais amplos e o que a gente faz, na verdade, com o nosso blog, com o podcast e com todos os nossos projetos é a busca dessa interação mais ampla e menos aristocrática da academia.